Guardei esse segredo por 52 anos. E agora que já não tenho mais medo da morte, posso finalmente contar a verdade. Ele me pediu em casamento na beira do rio, com um anel simples que brilhava mais que qualquer joia que eu já tinha visto. Mas no dia seguinte, a mãe dele apareceu na minha porta com uma proposta que me calou por meio século. E eu devolvi aquele anel na porta da igreja, com a mão tremendo e o coração partido em tantos pedaços que até hoje eu sinto os cacos cortando por dentro. Meu nome é Neuza, tenho 78 anos e passei a vida inteira sendo chamada de mulher forte, de exemplo de fé, de mãe dedicada. As pessoas olham para mim e veem uma senhora que criou os filhos sozinha, que trabalhou duro, que nunca reclamou. Mas ninguém sabe o preço que paguei para carregar essa máscara. Ninguém imagina quantas noites eu acordei suando frio, com o nome dele preso na garganta sem poder gritar, sem poder chorar alto demais para não acordar as crianças. Durante décadas, aprendi a conversar com o silêncio. Era ele quem me lembrava que o passado não morre, só adormece. E agora, olhando para essa caixa de madeira cheia de cartas amareladas que encontrei no fundo do armário, acho que chegou a hora de acordar o que eu enterrei viva. Tudo começou em 1971. Eu tinha 25 anos e trabalhava como empregada doméstica na casa da família Drummond, lá em Diamantina. A casa era enorme, com aqueles azulejos portugueses nas paredes, pé direito alto, lustres de cristal que eu limpava toda semana com medo de quebrar. A família era dona de terras, de fazendas, de metade do comércio da cidade. Dona Conceição, a patroa, era uma mulher elegante, sempre de cabelo preso num coque perfeito, com aquele jeito gelado de quem nasceu mandando. O marido dela, seu Augusto, era mais tranquilo, mais distante. E havia 3 filhos, 2 mais velhos que já tinham se casado e ido embora, e o caçula Arthur. Arthur tinha 23 anos quando nos conhecemos. Estudava medicina em Belo Horizonte e só vinha para casa nos finais de semana e nas férias. Ele era diferente dos outros rapazes ricos que eu conhecia. Não tinha aquela arrogância, aquele jeito de olhar através das pessoas como se fossem móveis. Quando ele chegava, sempre me cumprimentava, perguntava como eu estava, agradecia quando eu servia o café. Coisas pequenas, mas que para mim, naquela época, significavam o mundo inteiro. Eu era invisível para a maioria das pessoas daquela casa, mas para os olhos dele, eu existia. No começo eram só bom dias e boa tardes. Depois, viraram conversas rápidas na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Ele me contava sobre as aulas, sobre os pacientes que atendia no hospital-escola, sobre os livros que lia. Eu, que mal tinha terminado a 4ª série, ficava fascinada ouvindo. Ele falava de um jeito que fazia tudo parecer possível, como se o mundo fosse maior do que aquelas paredes, como se existisse beleza em lugares que eu nunca tinha pensado em procurar. E aos poucos, sem que nenhum de nós planejasse, aquelas conversas foram virando encontros. Ele começou a aparecer na cozinha mesmo quando não tinha fome. Eu comecei a achar desculpas para ficar limpando perto de onde ele estava. Foi numa tarde de domingo, quando a família tinha ido para a fazenda e ele tinha ficado porque precisava estudar para uma prova, que aconteceu. Eu estava no quintal, estendendo roupa no varal, e ele apareceu com 2 copos de limonada. Sentamos debaixo da jabuticabeira e pela primeira vez ele segurou minha mão. Não disse nada. Só segurou como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu, que nunca tinha sido tocada com tanta delicadeza, senti o coração disparar de um jeito que pensei que fosse morrer ali mesmo, debaixo daquela árvore, com o cheiro de jabuticaba madura no ar e o sol batendo nas folhas. A partir daquele dia, nos encontrávamos em segredo. Ele saía de madrugada, quando todos dormiam, e me esperava na Ponte Velha, perto do rio. Eu inventava desculpas para acordar mais cedo. Dizia que ia buscar pão fresco na padaria do seu Zé. E lá estávamos nós, sentados na beira do rio, conversando sobre tudo e sobre nada, planejando um futuro que parecia impossível, mas que a gente insistia em acreditar que podia ser real. Ele me contava sobre os pacientes que queria salvar, sobre a clínica que queria abrir no interior para atender gente pobre. Eu contava sobre os sonhos pequenos que tinha guardados no peito, sobre a vontade de ter uma casa própria,
de ver meus irmãos estudando, de não precisar acordar às 5 da manhã para o resto da vida. Arthur dizia que me amava, e eu acreditava, porque quando ele olhava para mim, eu não era só a empregada, eu era Neuza. Eu era uma mulher completa, com sonhos, com valor, com futuro. Ele dizia que quando terminasse a faculdade, a gente ia se casar, que não importava o que a família dele dissesse, que o amor era maior que qualquer diferença de classe, que a gente ia construir uma vida juntos. E eu, tola de mim, acreditei. Acreditei com cada fibra do meu corpo, com cada batida do meu coração apaixonado e ingênuo. Durante 1 ano e meio, vivemos naquele segredo. Era uma vida dividida entre o sol e a sombra. De dia, eu era a empregada que servia o café, que passava as camisas, que limpava o chão. De noite, nos nossos encontros escondidos, eu era a mulher amada, a noiva prometida, a dona de um futuro que brilhava como estrela. Aprendi a viver nessa duplicidade, a guardar o sorriso que ele me dava como quem guarda a joia no cofre, para ninguém roubar. Minha mãe perguntava por que eu andava tão alegre ultimamente, e eu mentia. Dizia que era porque tinha conseguido guardar um dinheirinho, que estava com saúde. Mas a verdade era que eu estava vivendo o único período da minha vida em que fui completamente feliz. Até que chegou maio de 1972. Arthur estava no último ano de medicina. Faltavam 3 semanas para a formatura dele. E numa sexta-feira à noite, ele me levou até a beira do rio onde a gente sempre se encontrava e se ajoelhou na terra úmida com um anel simples na mão. Era uma aliança de ouro, fininha, sem pedra nenhuma, mas que brilhava refletindo a lua cheia. Ele disse que quando voltasse formado a gente ia se casar, que ele ia conversar com a família, que ia enfrentar o que fosse preciso, mas que não ia mais viver sem mim. Perguntou se eu queria ser a mulher dele para o resto da vida. Eu disse sim com a voz embargada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Coloquei aquele anel no dedo e senti que finalmente, eu tinha o direito de ser feliz. Voltamos abraçados naquela noite. Ele me deixou perto de casa e eu entrei flutuando, como se o chão não existisse mais sob os meus pés. Dormi olhando para o anel, virando a mão para ver ele brilhar na escuridão do quarto. Imaginei como seria o vestido, como seria a festa, como seria acordar todos os dias ao lado dele. Sonhei acordada a noite inteira. No sábado de manhã, Arthur voltou para Belo Horizonte para terminar os preparativos da formatura. A gente combinou que ele ia voltar na quinta-feira seguinte e que no sábado a gente contaria tudo para a família. Eu estava apavorada, mas confiante. Ele tinha me prometido que ia ficar do meu lado, que ia me proteger, que o amor da gente era maior que qualquer preconceito. Passei aquela semana nas nuvens, trabalhando com um sorriso no rosto que eu não conseguia esconder, tocando no anel escondido debaixo do uniforme, presa por um cordão no pescoço. Foi no domingo, bem cedinho, que minha vida acabou. Eu estava em casa, na casinha simples onde morava com minha mãe e meus 2 irmãos mais novos, quando bateram na porta. Eram 7 horas da manhã. Abri e dei de cara com Dona Conceição. Ela nunca tinha ido na minha casa. Nunca. Nos 10 anos que trabalhei para ela mal sabia onde eu morava. Mas ali estava ela, de pé na soleira da minha porta, vestida com uma elegância fria, segurando uma bolsa de couro cara e me olhando com aqueles olhos de gelo. Ela entrou sem pedir licença. Minha mãe estava no quintal. Meus irmãos ainda dormiam. Dona Conceição sentou na única cadeira boa que a gente tinha e colocou a bolsa na mesa. Abriu devagar e tirou de dentro uma mala pequena. Quando abriu a mala, meu coração parou. Estava cheia de dinheiro. Maços e maços de notas, mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira somada. Ela não perdeu tempo. Disse que sabia de tudo, que tinha visto a gente se encontrando escondido, que tinha mandado alguém nos seguir, que sabia do anel, do pedido de casamento, de cada promessa que Arthur tinha me feito. E então, com aquela voz calma e assassina, ela fez a proposta. Disse que aquele dinheiro era meu se eu sumisse da vida do filho dela. Se eu nunca mais falasse com ele, se eu devolvesse o anel, se eu desaparecesse sem dar explicação. Disse que era dinheiro suficiente para mudar de cidade,
para começar uma vida nova, para cuidar da minha família. Eu disse que não, disse que amava o Arthur, que a gente ia se casar, que não era sobre dinheiro, e foi aí que o rosto dela mudou. O gelo virou fogo. Ela se levantou, se aproximou de mim e disse, palavra por palavra, que se eu não aceitasse, ela ia destruir minha família. Disse que meu pai, que trabalhava como caseiro numa fazenda da família deles, ia perder o emprego e a casa onde morava. Disse que meu irmão, que tinha se metido numa briga de bar uns meses antes e tinha ficado só na bronca com a polícia, ia ser preso por agressão. Que ela tinha amigos na delegacia, no fórum, em todo lugar que importava. Disse que podia acabar com a gente com um telefonema. E então, ela disse a frase que nunca saiu da minha cabeça. Olhou bem nos meus olhos e falou, você escolhe, Neuza. Ou você desaparece e salva sua família, ou você fica e vê todo mundo que você ama se destruir por sua causa. Meu filho vai esquecer você em 6 meses. Ele vai se formar, vai conhecer mulheres da altura dele, vai casar com alguém do mesmo nível. Mas você vai carregar o peso de ter destruído sua família por um amor que nunca ia dar certo mesmo. Você escolhe. Sentei naquela cadeira velha e senti o mundo desabar. Olhei para o dinheiro, olhei para ela, olhei para a porta do quarto onde meus irmãos dormiam. Pensei no meu pai, que tinha quase 60 anos e não ia conseguir outro emprego. Pensei no meu irmão, que era cabeça quente, mas não era bandido, que ia apodrecer numa cadeia por uma briga besta. Pensei na minha mãe, que já tinha sofrido tanto na vida. E pensei no Arthur, no homem que eu amava, nas promessas que ele tinha feito. Mas também pensei numa coisa que Dona Conceição não precisou dizer, mas que estava escrito no olhar dela, que mesmo que a gente se casasse, ele ia sofrer, que a família ia repudiar ele, que iam tirar o dinheiro, o apoio, as conexões que ele precisava para ser médico, que ele ia acabar se arrependendo de ter escolhido uma empregada analfabeta, em vez do futuro brilhante que a família tinha construído para ele, que um dia ele ia me olhar com ressentimento, com a dor de tudo que tinha perdido por minha causa. E eu, que amava aquele homem mais do que amava a mim mesma, tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Aceitei o dinheiro, não porque eu queria, mas porque não via outra saída. Porque tinha 25 anos e estava sozinha contra uma família inteira que tinha poder, dinheiro, influência. Porque acreditei que talvez Dona Conceição tivesse razão. Que talvez ele realmente fosse me esquecer, que talvez aquele amor não fosse forte o suficiente para sobreviver ao mundo real. Dona Conceição saiu da minha casa com um sorriso frio de vitória. Disse que esperava que eu fosse inteligente, que desaparecesse logo, que não fizesse escândalo. Deixou o dinheiro na mesa e foi embora no carro preto que estava esperando na esquina. E eu fiquei ali, olhando para aqueles maços de nota, sentindo que tinha acabado de vender minha alma. Passei o resto daquele domingo trancada no quarto, chorando em silêncio para ninguém ouvir. Tirei o anel do cordão e fiquei olhando para ele, para aquele círculo pequeno de ouro que significava tudo o que eu tinha sonhado e que agora virava cinza. Escrevi uma carta para o Arthur tentando explicar, mas rasguei. Escrevi outra, rasguei de novo. Como é que eu ia explicar sem contar a chantagem? Como é que eu ia fazer ele entender sem colocar ele contra a própria mãe? Como é que eu ia dizer que o amava, mas que precisava ir embora? No final, não escrevi nada. Decidi que ia devolver o anel e sumir, que ia deixar ele pensar que eu tinha desistido, que não era forte o suficiente, que não amava ele tanto quanto dizia, que era melhor ele me odiar do que sofrer por minha causa. Era melhor ele achar que eu era covarde do que descobrir o que a mãe dele tinha feito. Na quinta-feira, dia em que Arthur ia voltar para a cidade, acordei antes do sol nascer. Vesti minha roupa mais simples, peguei o anel e fui até a igreja matriz, onde ele tinha dito que queria que a gente se casasse. A cidade ainda estava dormindo. As ruas vazias, o cheiro de pão saindo das padarias, os cachorros vadios procurando comida. Caminhei devagar, como se cada passo me levasse mais longe de mim mesma. Quando cheguei na igreja, o padre estava abrindo a porta para a missa das 6. Ele me conhecia, sabia que eu era devota. Perguntei se podia deixar um recado para o Arthur Drummond, que ele ia passar por ali depois.
O padre, sem desconfiar de nada, aceitou. Peguei um envelope que tinha trazido, coloquei o anel dentro, escrevi só uma frase: "Não posso me casar com você. Me perdoe." E entreguei para o padre, pedindo que desse nas mãos do Arthur e de mais ninguém. Saí daquela igreja com as pernas bambas, atravessei a praça vazia e, quando cheguei na esquina, desabei. Me apoiei no muro de uma casa e chorei. Chorei tanto que achei que ia vomitar a alma. Uma senhora que passava perguntou se eu estava passando mal, se precisava de ajuda. Eu disse que não, que estava bem, que era só uma tontura. Mas não era tontura. Era o fim de tudo. Voltei para casa e contei para minha mãe que tinha conseguido um emprego em Belo Horizonte, que ia embora no dia seguinte. Ela estranhou a pressa, mas não questionou muito. Peguei o dinheiro que Dona Conceição tinha deixado, dei uma parte para minha mãe, guardei o resto. E no sábado de manhã, antes que Arthur pudesse me procurar, peguei o ônibus e fui embora. Deixei aquela cidade, aquela casa, aquela vida e aquele amor para trás. Fui morar em Belo Horizonte num quartinho alugado na periferia. Arranjei emprego como doméstica em outra casa. Passei os primeiros meses num estado de transe, trabalhando no automático, chorando escondida, acordando no meio da noite com o coração apertado. Toda vez que via um homem parecido com ele na rua, meu coração disparava. Toda vez que ouvia o nome Arthur, eu congelava. Vivi como um fantasma durante muito tempo. 2 anos depois, conheci o Geraldo. Ele era motorista de ônibus, homem simples, trabalhador, bem mais velho que eu. Não tinha nada do brilho que o Arthur tinha, mas era gentil, era presente e não fazia perguntas sobre o meu passado. A gente se casou no civil, sem festa, sem emoção. Eu não amava ele, nunca amei, mas ele me oferecia segurança, uma vida normal, a possibilidade de recomeçar. E eu, que estava cansada de carregar aquele peso sozinha, aceitei. Tivemos 3 filhos. Criei eles com carinho, trabalhei duro para dar o que eu nunca tive. Mas o Geraldo percebia. Percebia que tinha algo em mim que ele nunca ia alcançar. Um lugar fechado no meu coração que não era dele. A gente não brigava, mas também não era feliz. Era uma vida de silêncios, de rotina, de fazer o que tinha que ser feito. Ele morreu de infarto há 15 anos. E eu senti uma tristeza morna, do tipo que a gente sente quando perde alguém que dividiu a vida com a gente, mas nunca dividiu a alma. Durante todos esses anos, eu nunca mais voltei em Diamantina. Nunca mais soube do Arthur. Era melhor assim, eu pensava. Era melhor não saber se ele tinha se casado, se tinha filhos, se era feliz. Era melhor deixar aquilo enterrado. Até que há 3 meses, quando estava limpando o armário, achei uma caixa velha que eu nem lembrava que existia. Dentro dela, entre papéis antigos e fotografias desbotadas, encontrei um maço de cartas amareladas, ainda fechadas. Eram cartas do Arthur, endereçadas para mim, para o endereço antigo da casa onde eu morava com minha mãe. Cartas que foram devolvidas porque eu já tinha ido embora, e que minha mãe, sem saber o que fazer, guardou e nunca me entregou. Só descobriu a caixa quando ela faleceu, há 10 anos. E meu irmão me trouxe as coisas dela. Eu tinha enfiado aquela caixa no armário sem abrir, com medo do que podia encontrar. E ali estavam elas. 10 cartas. 10 pedaços do coração dele que eu nunca tinha lido. Abri a primeira com a mão tremendo. Era de junho de 1972, um mês depois que eu tinha ido embora. Ele dizia que não entendia, que não conseguia aceitar que eu tinha simplesmente desistido, que aquilo não fazia sentido, que ele sabia que eu o amava. Dizia que tinha procurado por mim, que tinha ido na minha casa e encontrado tudo vazio, que minha família tinha se mudado também, que estava desesperado, que não conseguia comer, não conseguia dormir, que só pensava em mim. A segunda carta era de agosto. Dizia que a mãe dele tinha contado que eu tinha aceitado dinheiro para ir embora, que tinha ficado arrasado, mas que não acreditava, que queria ouvir de mim, que me desse uma chance de explicar, que ainda me amava, que sempre ia me amar, que não importava o que tinha acontecido, que se eu voltasse a gente resolvia tudo. A terceira era de outubro. O tom já era diferente, mais triste, mais conformado.
Dizia que tinha entendido que eu não ia voltar, que talvez ele tivesse sonhado alto demais, que talvez o amor não fosse suficiente, mas que nunca ia me esquecer que eu tinha sido a única mulher que ele tinha amado de verdade. Li as 10 cartas, uma atrás da outra, com lágrimas escorrendo sem parar. A última era de 1975, 3 anos depois que eu tinha ido embora. Ele dizia que tinha se formado, que tinha aberto uma clínica no interior, que estava tentando ajudar pessoas como eu tinha dito que ele devia fazer, mas que tudo parecia vazio, que ele trabalhava para não pensar, que não conseguia se apaixonar por mais ninguém. Dizia que ia parar de escrever porque não fazia sentido continuar mandando cartas para um lugar onde eu não estava mais, mas que se um dia eu mudasse de ideia, se um dia eu quisesse voltar, ele estaria esperando. Sempre estaria esperando. Fechei a última carta e senti um grito preso na garganta. Um grito de 50 anos que nunca tinha saído. Ele não tinha me esquecido em 6 meses como a mãe dele disse que ia acontecer. Ele tinha me procurado, tinha me esperado, tinha me amado mesmo depois que eu tinha sumido. E eu nunca soube. Passei a vida inteira achando que tinha feito a escolha certa, que tinha poupado ele de um sofrimento maior. Mas a verdade era que eu tinha destruído os dois. Tinha tirado dele a chance de lutar por nós, de escolher por ele mesmo. Tinha decidido sozinha o destino dos dois. Passei dias sem dormir, sem comer direito, só pensando naquelas cartas. Meus filhos perceberam que tinha algo errado, mas eu não conseguia contar. Como é que eu ia explicar que tinha vivido uma vida inteira com o coração dividido? Que o pai deles nunca tinha sido o amor da minha vida? Que eu tinha guardado um segredo assim por tanto tempo, até que há 2 semanas recebi uma ligação. Era uma moça, se apresentou como Isabela, neta do Arthur Drummond. Disse que tinha encontrado o meu contato através da igreja de Diamantina, que o padre tinha guardado meus dados porque eu sempre mandava doação. Disse que o avô dela tinha falecido há 6 meses, aos 75 anos, de câncer, e que antes de morrer, ele tinha pedido para ela tentar me encontrar, para me entregar uma carta. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ele tinha morrido. O Arthur tinha morrido e eu nem sabia. Tinha passado os últimos 50 anos vivo, respirando o mesmo ar que eu, morando no mesmo mundo, e eu nunca tentei procurar, nunca tive coragem de saber se ele estava bem. E agora era tarde, tarde demais. A neta dele veio me visitar na semana passada. Moça bonita, delicada, com os mesmos olhos claros do avô. Trouxe a carta e trouxe também um diário. Disse que tinha algo que eu precisava saber, algo que ia mudar tudo. Sentamos na minha sala simples, ela preparou um chá e me entregou o diário. Disse que era da bisavó dela, da dona Conceição, que tinha falecido faz 2 anos, aos 94. Abri com a mão tremendo. E lá estava, páginas e páginas escritas com aquela letra rebuscada, cheia de remorso. Dona Conceição tinha escrito tudo. Tinha confessado que tinha separado o filho da mulher que ele amava, que tinha feito chantagem, ameaçado minha família, usado todo o poder que tinha para me forçar a ir embora, que tinha mentido para o Arthur, tinha dito que eu tinha aceitado dinheiro porque não o amava de verdade, porque queria uma vida melhor, que tinha feito tudo isso porque não suportava a ideia do filho dela se casar com uma empregada, porque tinha vergonha, porque o orgulho dela era maior que o amor do próprio filho. E no final, já velhinha, já perto de morrer, ela escreveu: destruí a vida do meu filho. Ele nunca se casou, nunca foi feliz, viveu como um fantasma, cumprindo as obrigações, sendo um médico dedicado, mas sem vida nos olhos. E tudo por minha causa, por minha vaidade, meu preconceito, minha crueldade. Eu tirei dele a única mulher que ele amou, e tirei dela a chance de ser feliz. Que Deus me perdoe, porque eu sei que ela nunca vai. Sei que meu filho nunca vai, e eu mereço carregar essa culpa até o inferno. Fechei o diário e não consegui segurar. Chorei na frente daquela moça que eu nem conhecia. Chorei 50 anos de dor, de silêncio, de mentiras. A Isabela segurou minha mão e chorou junto. Disse que o avô tinha descoberto a verdade só nos últimos meses de vida, quando a avó dela, numa crise de consciência,
contou tudo para a família antes de morrer. Que ele tinha ficado arrasado, que tinha chorado pela primeira vez na frente dos netos, que tinha dito que se soubesse antes, teria me procurado, teria explicado tudo, teria lutado por nós, mas que já estava doente demais, que já era tarde demais. A moça me deu então a carta que ele tinha deixado. Abri com o coração aos pedaços. Ele escreveu: Neuza, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E é porque minha neta conseguiu te encontrar como pedi. Descobri a verdade tarde demais. Descobri que você não me abandonou, que você foi obrigada a ir embora, que minha mãe destruiu o que a gente tinha. Passei 50 anos achando que você não me amava o suficiente. Vivi uma vida inteira sem entender por que você tinha desistido de nós. Me casei com o trabalho, com a solidão, com a dor. Nunca consegui amar mais ninguém. Sempre foi você, sempre foi só você. E agora sei que você também sofreu, que você também carregou essa dor sozinha, que você também foi vítima. Me perdoe por não ter lutado mais, por não ter sido forte o suficiente para te proteger, por ter acreditado nas mentiras. Te amei desde o dia em que te vi pela primeira vez na cozinha daquela casa. E vou te amar até depois da morte. Onde quer que eu esteja agora, estou esperando por você, para a gente finalmente ficar junto, sem ninguém para nos separar. Para sempre. Seu Arthur. Dobrei a carta e segurei ela contra o peito, como se pudesse sentir ele ali, como se pudesse voltar no tempo e mudar tudo. A Isabela ficou comigo a tarde inteira. Me contou que o avô tinha sido um médico maravilhoso, que tinha salvado centenas de vidas, que tinha dedicado tudo ao trabalho, mas que ele nunca foi feliz, que nas datas especiais ele ficava calado, olhando para a foto antiga que guardava na carteira, que era uma foto minha que eu nem sabia que ele tinha tirado, num dia qualquer na beira do rio. Ela me mostrou a foto. Eu estava de costas, olhando para o horizonte, com o cabelo solto, rindo de algo que ele tinha dito. Parecia tão jovem, tão leve, tão cheia de futuro. E ele guardou aquela foto a vida inteira. Durante 50 anos, ele carregou meu rosto na carteira, enquanto eu tentava esquecer o dele. A neta dele foi embora no final da tarde, mas antes me abraçou forte. Disse que o avô tinha pedido que ela me dissesse uma coisa, caso me encontrasse, que ele nunca me culpou, que entendeu por que eu tinha ido embora, que sabia que eu tinha sido pressionada, que tinha tentado proteger minha família, que tinha feito o que achava que era certo, que ele me perdoava por tudo e que esperava que eu também pudesse me perdoar. Mas como é que eu me perdoo? Como é que eu vivo sabendo que desperdicei uma vida inteira, longe do único homem que eu amei de verdade? Como é que eu aceito que os dois fomos vítimas da mesma mentira, da mesma crueldade e que nunca soubemos? Ele morreu achando durante quase toda a vida que eu não o amei o suficiente. E eu vivi todos esses anos achando que tinha feito a escolha certa, que tinha poupado ele de sofrer. Mas a verdade é que a gente sofreu do mesmo jeito, separados, sozinhos, carregando uma dor que ninguém via. Hoje olho para minha vida e vejo que construí uma família, criei meus filhos, trabalhei duro, fui uma mulher honesta. Mas tudo isso foi feito com metade do coração. A outra metade ficou naquela ponte, naquela cidade, naquele tempo em que eu era feliz. E nunca mais voltou. O Geraldo, meu falecido marido, nunca teve a minha alma. Meus filhos nunca souberam da mulher que eu poderia ter sido se tivesse ficado com o Arthur. Vivi uma vida inteira usando uma máscara, fingindo que estava bem, que tinha superado, que o passado era passado. Mas o passado nunca passa. Ele só envelhece junto com a gente, ganhando rugas e peso. E agora, aos 78 anos, com os joelhos doendo, com as mãos trêmulas, com a vista cansada, eu finalmente sei a verdade completa. E ela dói mais do que 50 anos de silêncio. Dói saber que fomos enganados, manipulados, separados por uma mulher que colocou o orgulho acima da felicidade do próprio filho. Dói saber que se eu tivesse sido mais forte, se tivesse contado para ele sobre a chantagem, talvez a gente tivesse lutado juntos. Talvez a gente tivesse vencido. Mas eu tinha 25 anos. Era pobre, sem estudo, sem voz.
Enfrentava uma família poderosa, com dinheiro, com influência, com capacidade de destruir tudo que eu amava. Como é que eu ia lutar contra isso? Como é que uma menina criada para obedecer, para abaixar a cabeça, para aceitar o lugar que a sociedade dava para ela, ia ter coragem de enfrentar gente daquele calibre? Eu fiz o que achei que era certo. Protegi minha família. Protegi o Arthur do escândalo, do rompimento com os pais, do arrependimento que eu tinha certeza que ele ia sentir um dia. Mas no fim das contas, não protegi ninguém. Só condenei todo mundo a uma vida pela metade. A Isabela me convidou para ir no túmulo dele. Disse que fica no cemitério de Diamantina, num jazigo da família, e que eu era bem-vinda quando quisesse. Levei 3 dias para juntar coragem. 3 dias olhando para as cartas antigas, para a foto amarelada, para o anel que eu nunca tinha conseguido jogar fora e que guardei todos esses anos no fundo de uma gaveta, embrulhado num pano. 3 dias me perguntando se eu tinha direito de ir lá, de pisar naquela cidade de novo, de ficar perto dele, mesmo que fosse só diante de uma lápide de mármore. No final, fui. Pedi para o meu filho me levar de carro e inventei que queria visitar a cidade onde trabalhei quando era moça, matar a saudade. Ele estranhou, porque eu sempre evitei voltar lá, mas não discutiu. Durante as 4 horas de viagem, fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, as montanhas aparecerem, o verde ficar mais intenso. Cada curva da estrada me trazia uma memória. A padaria onde a gente comprava pão, o rio onde ele me pediu em casamento, a praça onde eu atravessava todo dia para chegar na casa dos Drummond. Tudo ainda estava lá, só que envelhecido, modificado como eu. Quando chegamos, pedi para o meu filho me deixar sozinha no cemitério. Disse que ia acender uma vela para uma amiga antiga. Ele foi tomar um café na cidade e me deixou lá. Entrei devagar, com as pernas fracas, segurando firme na bolsa onde eu tinha colocado as cartas dele e o anel. O cemitério era bonito, cheio de árvores antigas, com aquele silêncio pesado que só os mortos conseguem fazer. Procurei o jazigo da família Drummond e, quando achei, parei. Era um túmulo grande de mármore cinza, com o nome de toda a família gravado. Seu Augusto, Dona Conceição e lá embaixo, mais recente, Arthur Drummond, médico, nascido em 1948, falecido em 2024, 75 anos, a mesma idade que eu tenho agora. Só que eu ainda estou aqui, respirando, carregando essa culpa. Me ajoelhei na frente do túmulo e pela primeira vez em 50 anos conversei com ele em voz alta. Disse tudo que nunca pude dizer. Pedi desculpa por ter ido embora, por não ter lutado, por ter acreditado que era melhor assim. Disse que o amei todos os dias, que nunca parei, que ele foi o único homem que teve meu coração inteiro. Disse que se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, que enfrentaria a família dele, que seguraria na mão dele e não largaria, que brigaria pelo nosso amor até o último suspiro. Chorei ali, na frente daquele túmulo, sem vergonha, sem segurar. Chorei pelos 50 anos perdidos, pelas conversas que a gente nunca teve, pelos filhos que a gente nunca gerou juntos, pela vida que a gente nunca viveu. Chorei pela moça que eu era, tão cheia de sonhos, tão apaixonada, tão ingênua. E chorei pelo homem que ele foi, solitário, trabalhador, preso numa dor que ninguém via por fora. Tirei o anel da bolsa e olhei para ele pela última vez. Aquele círculo pequeno de ouro que simbolizava tudo que a gente podia ter sido. Pensei em enterrar ele ali, em deixar junto do Arthur, mas no último segundo não consegui. Guardei de volta, porque aquele anel era a única prova física de que o nosso amor existiu, de que não foi só sonho, de que por um momento a gente foi feliz. E eu não queria me desfazer disso. Queria levar comigo até o fim. Antes de sair, deixei uma rosa branca em cima do túmulo. Não tinha nome, não tinha cartão, mas eu sabia que ele ia entender. Que onde quer que ele estivesse, ia saber que eu tinha ido lá. Que finalmente, depois de tanto tempo, a gente tinha se reencontrado, mesmo que fosse daquele jeito triste, silencioso, definitivo. Voltei para casa naquele mesmo dia. Meu filho perguntou se eu estava bem, disse que eu parecia diferente, mais leve talvez. Eu disse que sim,
que tinha sido bom voltar, que tinha fechado um ciclo antigo. E era verdade. Algo tinha mudado em mim. Não era paz, não era perdão completo, mas era aceitação. Aceitação de que a vida é feita de escolhas impossíveis, de caminhos que a gente toma sem ter todas as respostas, de amores que não cabem no mundo como ele é. Nos dias seguintes, juntei coragem e contei tudo para os meus filhos. Chamei os 3 numa tarde de domingo. Sentei com eles na sala e contei a história inteira. Sobre o Arthur, sobre o amor que a gente tinha, sobre a chantagem, sobre as cartas que nunca recebi, sobre o anel que devolvi na porta da igreja. Contei sobre a vida que eu poderia ter vivido e sobre a vida que eu vivi porque não tive escolha. Eles ficaram em silêncio, processando, tentando encaixar aquela história na imagem que tinham de mim. A minha filha mais velha chorou. Disse que nunca imaginou que eu tinha carregado tanta dor sozinha, que sempre me viu como uma mulher forte, inabalável, mas que agora entendia de onde vinha aquela tristeza que às vezes aparecia nos meus olhos. Meu filho do meio, sempre mais prático, perguntou por que eu nunca tinha procurado o Arthur, mesmo depois que o pai morreu, mesmo depois que eu fiquei viúva. Era uma pergunta justa. E a resposta era simples e complicada ao mesmo tempo. Porque eu tinha medo. Medo de que ele tivesse me esquecido, medo de que tivesse casado, medo de descobrir que o amor que eu guardei tão cuidadosamente não existia mais do outro lado. Era mais fácil viver com a memória perfeita do que arriscar destruir ela. E agora eu sei que ele nunca me esqueceu, mas descobri tarde demais. Minha filha mais nova me abraçou e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Mãe, você viveu a vida que conseguiu viver. Não adianta se culpar por não ter sido mais forte, mais corajosa, mais rebelde. Você fez o melhor que podia com o que tinha naquela época. E isso tem que ser suficiente, não para apagar a dor, mas para você conseguir viver os anos que ainda te restam com menos peso. E talvez ela tenha razão, hein? Talvez eu tenha que parar de me perguntar e se e aceitar o que foi. E se eu tivesse contado para o Arthur sobre a chantagem? E se a gente tivesse fugido juntos? E se eu tivesse sido mais corajosa? Essas perguntas não têm resposta. Só têm o poder de me manter presa num passado que eu não posso mudar. O que eu posso fazer agora é honrar aquele amor da única forma que ainda consigo, contando a verdade. Depois que contei para os meus filhos, senti que precisava contar para mais gente. Não por exibição, não por querer atenção, mas porque eu sei que não sou a única. Sei que existem outras mulheres por aí que carregam segredos assim, que foram obrigadas a escolher entre o amor e a sobrevivência, que tiveram que abrir mão de quem amavam, porque o mundo não deixava outro caminho. E talvez, ouvindo a minha história, elas se sintam menos sozinhas. Talvez entendam que não foram fracas, não foram covardes, não foram erradas. Foram apenas humanas, tentando sobreviver num mundo que é cruel com quem ousa amar, além das barreiras que a sociedade coloca. Foi assim que decidi gravar esse vídeo. Sentada aqui, na minha casa simples, com as cartas do Arthur na mesa, com o anel escondido na palma da mão, com 78 anos de vida vivida e um coração que ainda sangra quando lembro daquele tempo. Não sei se as pessoas vão entender. Não sei se vão me julgar por ter aceitado o dinheiro, por ter ido embora, por não ter lutado. Mas não importa mais. O que importa é que eu finalmente estou dizendo a verdade. Estou tirando esse segredo de dentro do peito, onde ele ficou guardado, pesado, dolorido, por mais de 5 décadas. O Arthur me perdoou mesmo sem eu pedir. Ele escreveu isso na carta. Disse que entendia, que não me culpava, que sabia que eu tinha feito o que achava certo. Agora eu preciso me perdoar também. Preciso olhar para a moça de 25 anos que eu era e dizer: você fez o melhor que podia. Você não tinha como saber que ele ia te esperar a vida inteira. Você não tinha como saber que ele nunca ia te esquecer. Você só estava tentando sobreviver, proteger quem você amava, fazer o que parecia menos doloroso naquele momento impossível. Aprendi, nesses 78 anos de vida, que o amor verdadeiro não é só aquele que dá certo. Às vezes é aquele que a gente guarda no peito, escondido, silencioso, impossível. É aquele que não vira casamento, não vira família,
não vir a foto no álbum, mas que existe assim mesmo, forte, real, devastador. O amor que eu senti pelo Arthur foi o mais verdadeiro da minha vida, mesmo tendo durado tão pouco em termos de tempo, mesmo não tendo tido final feliz. Foi verdadeiro porque transformou quem eu era, porque nunca saiu de mim, porque moldou todas as escolhas que fiz depois. E agora sei que ele sentiu o mesmo, que carregou meu nome no coração, minha foto na carteira, minha memória em cada dia vazio, que trabalhou para não pensar, que ajudou centenas de pessoas para preencher o buraco que eu tinha deixado, que nunca se casou porque nenhuma mulher conseguia ocupar o lugar que era meu. Isso não me deixa feliz, me deixa destruída de uma forma diferente, porque significa que os dois desperdiçamos 50 anos, que poderíamos ter sido felizes, ter envelhecido juntos, ter dividido as dores e as alegrias. Mas alguém decidiu por nós, alguém achou que sabia melhor do que a gente o que era certo, o que era bom, o que era possível. Dona Conceição morreu aos 94 anos, carregando a culpa. Escreveu no diário que sabia que merecia o inferno. E eu, que deveria sentir raiva dela, que deveria odiar, não consigo. Só sinto uma tristeza profunda. Tristeza por ela ter sido tão presa aos preconceitos da época, tão escrava do que os outros iam pensar, tão incapaz de ver que o filho dela era feliz comigo. Ela poderia ter escolhido o amor dele, poderia ter me dado uma chance, poderia ter visto além da minha origem humilde, mas escolheu o orgulho e pagou o preço assistindo o filho definhar em vida, vendo ele se tornar um homem vazio, percebendo tarde demais o estrago que tinha feito. Às vezes eu penso, e se eu tivesse enfrentado ela naquele dia? E se eu tivesse contado para o Arthur sobre a chantagem, sobre as ameaças? Será que ele teria me apoiado? Será que a gente teria conseguido ficar juntos mesmo com tudo contra a gente? Nunca vou saber. E talvez seja melhor assim, porque a resposta poderia me destruir ainda mais. Poderia confirmar que eu joguei fora a única chance de ser feliz por medo, por falta de coragem, por acreditar que não era digna de lutar por aquele amor. Mas também penso em outra coisa. Penso em quantas Neusas existem por aí. Quantas mulheres foram separadas dos homens que amavam por causa de dinheiro, de classe social, de cor de pele, de religião. Quantos amores foram destruídos por famílias orgulhosas, por sociedades cruéis, por um mundo que não aceita que o coração escolha além das barreiras que inventamos. E quantas dessas mulheres carregam o segredo sozinhas, sem nunca contar, morrendo com aquela dor presa na garganta. É por elas que eu estou contando minha história, para que elas saibam que não estão sozinhas, que eu entendo a dor delas, a culpa delas, o peso de ter que escolher entre o amor e a sobrevivência. E para dizer que não, a gente não foi fraca. A gente foi apenas humana. Humana demais num mundo que exige que a gente seja forte o tempo todo, que não chore, que não sinta, que aceite as injustiças calada. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher velha, com o rosto marcado pelo tempo, com os cabelos brancos, com as mãos que já não têm mais a firmeza de antes. Mas também vejo, lá no fundo dos olhos, a menina de 25 anos que um dia foi amada por um homem bom, que um dia segurou um anel na mão e acreditou que ia ser feliz, que um dia riu na beira de um rio, debaixo de uma jabuticabeira, achando que o futuro era infinito. Essa menina ainda está aqui, guardada em algum lugar dentro de mim, e ela merece que eu conte a história dela. Merece que eu diga para o mundo que ela amou, que foi amada, que teve um momento de felicidade pura antes de tudo desabar. O Arthur está enterrado em Diamantina, debaixo de uma lápide de mármore, junto com a família que o separou de mim. Mas eu sei que ele não está realmente ali. Ele está em cada lembrança que eu guardo, em cada vez que olho para o anel escondido na gaveta, em cada suspiro que dou quando vejo um casal de idosos de mãos dadas na rua e penso, poderia ser a gente. Ele está vivo dentro de mim, do jeito que eu sempre estive viva dentro dele. E talvez seja isso o amor verdadeiro. Aquele que não precisa de presença física para existir, aquele que sobrevive à distância, ao tempo, à morte. Não sei quanto tempo ainda me resta. 78 anos é muita estrada andada,
e o corpo já não aguenta como antes. Mas agora que contei esse segredo, que tirei ele de dentro de mim, sinto que posso respirar melhor, como se tivesse carregado uma pedra enorme nas costas a vida inteira e finalmente pudesse colocar ela no chão. A dor não vai embora, nunca vai. Mas pelo menos não é mais uma dor solitária, escondida, envergonhada. É uma dor que eu posso olhar nos olhos e dizer: você faz parte de mim. Você me moldou e não tenho mais vergonha de você. Se pudesse falar com aquela Neuza de 25 anos, de pé na porta da igreja, com o anel na mão tremendo, eu diria: vai atrás dele. Contas a verdade. Luta. Não deixa o medo decidir por você. Mas sei que ela não ia me ouvir. Porque ela era quem era, com as limitações que tinha, com o medo que sentia, com o mundo que conhecia. E talvez seja injusto cobrar dela uma coragem que ela não tinha como ter. O que posso fazer agora é viver o tempo que me resta com a verdade finalmente dita. Sem máscaras, sem mentiras, sem segredos. Meus filhos sabem quem eu sou de verdade. Sabem que a mãe deles carregou um amor impossível no peito a vida inteira. E que isso não diminui o amor que eu tive por eles. Só explica a tristeza que às vezes viam nos meus olhos. Sabem que o pai deles não foi o amor da minha vida, mas foi um homem bom que me deu estabilidade quando eu estava destruída. E sabem que a vida nem sempre é como os filmes, onde o amor vence tudo. Às vezes o amor perde. E a gente continua vivendo assim mesmo, com o coração partido, fazendo o melhor que pode. A neta do Arthur, a Isabela, me liga toda semana. Viramos amigas de uma forma estranha, conectadas por um passado que nenhuma de nós viveu, mas que ambas carregamos. Ela me conta histórias sobre o avô, sobre como ele era querido na cidade, sobre os pacientes que ele salvou, sobre o legado que deixou. E eu conto para ela sobre o Arthur que eu conheci, o rapaz de 23 anos que sentava comigo debaixo da jabuticabeira e falava sobre os sonhos dele, que segurava minha mão com delicadeza, que me fazia sentir que eu valia alguma coisa. Juntas, a gente monta o quebra-cabeça de quem ele foi. O homem que ela conheceu, sério e dedicado. E o rapaz que eu amei, sonhador e apaixonado. E percebemos que era a mesma pessoa, só que quebrada pelo tempo e pela dor. Ela me disse outro dia que encontrou mais coisas dele. Poemas que ele escreveu e nunca mostrou para ninguém. Todos eram sobre mim. Sobre o rio, sobre o anel, sobre o dia em que eu fui embora. Poemas tristes, bonitos, devastadores. Ela perguntou se eu queria ler. Eu disse que sim, mesmo sabendo que ia doer, porque nesse ponto da vida, a dor é tudo que me resta dele. E eu abraço essa dor como se fosse um presente, porque é a prova de que o que a gente teve foi real. Um dos poemas diz assim: você foi embora numa manhã de maio e levou a primavera inteira junto. Desde então, vivo num inverno perpétuo, esperando um sol que nunca mais nasceu. Quando li isso, segurei o papel contra o peito e fiquei ali, parada, sentindo o peso de cada palavra. Ele escreveu isso. Ele sentiu isso. E eu nunca soube. Durante 50 anos, vivi achando que ele tinha seguido em frente, que tinha me esquecido, que tinha sido feliz. E ele viveu 50 anos achando que eu não tinha amado ele o suficiente, que tinha desistido fácil, que não tinha lutado. Os dois estavam errados. E os dois pagaram o preço da mentira de outra pessoa. Tem dias que a raiva aparece. Raiva de Dona Conceição. Raiva da sociedade que fez ela pensar daquele jeito. Raiva de mim mesma por não ter sido mais forte. Mas tem outros dias que só sinto cansaço. Um cansaço antigo, de quem carregou um peso grande demais por tempo demais. E tem dias, poucos mas tem, que sinto uma paz estranha. A paz de saber que, apesar de tudo, eu amei. Amei com verdade, com intensidade, com pureza, e fui amada da mesma forma. Nem todo mundo pode dizer isso. Tem gente que vive a vida inteira sem nunca sentir o que eu senti naqueles 18 meses ao lado do Arthur. E se eu tivesse que escolher entre nunca ter conhecido esse amor e ter conhecido e perdido, eu escolheria conhecer, mesmo com toda a dor que veio depois. Porque o amor verdadeiro, aquele que marca a alma, não precisa durar a vida inteira para ser eterno. Ele é eterno pela intensidade,
não pela duração. E o nosso amor, apesar de ter sido curto em tempo cronológico, durou 50 anos dentro de mim. Durou cada dia em que acordei pensando nele, cada noite em que sonhei com o que poderia ter sido, cada vez que vi um casal feliz e senti aquela pontada no peito. Durou em cada escolha que fiz pensando, o que o Arthur faria? Durou quando criei meus filhos ensinando eles a serem bondosos, porque ele era bondoso. Durou quando trabalhei duro para dar uma vida melhor para eles, porque ele teria feito o mesmo. O Arthur nunca saiu de mim. Estava ali, quieto, escondido, mas presente. Sempre presente. E agora que ele se foi, que não está mais nesse mundo, sinto que uma parte de mim foi junto. A parte que ainda guardava esperança, mesmo sem perceber. A esperança secreta escondida no fundo do coração de que um dia, quem sabe, a gente podia se encontrar. De que eu podia bater na porta dele e dizer: era mentira, eu sempre te amei, me perdoa. Mas essa possibilidade morreu com ele. E eu tenho que aceitar que a gente nunca vai ter esse momento. Nunca vamos poder nos olhar velhos e cansados e dizer: que desperdício, mas que amor bonito a gente teve. O que me resta agora é esperar. Esperar o meu tempo chegar. Esperar reunir com ele onde quer que a gente vá depois dessa vida. E torcer para que lá do outro lado não existam classes sociais, não existam preconceitos, não existam mães orgulhosas separando filhos de quem amam. Torcer para que lá a gente possa finalmente ficar junto, sem medo, sem vergonha, sem ninguém para impedir. É nisso que eu acredito agora, que a morte não é o fim, é só uma passagem, e que quando eu atravessar essa passagem, ele vai estar lá, esperando, como sempre esperou. Guardei esse segredo por 52 anos. Carreguei ele sozinha, em silêncio, com medo de que alguém descobrisse, com vergonha de ter aceitado dinheiro, com culpa de ter abandonado ele. Mas agora que contei, que coloquei para fora, que deixei as pessoas saberem quem eu fui e quem eu amei, sinto que posso finalmente descansar. Não descansar de viver ainda não, mas descansar da mentira. Descansar de fingir que estava tudo bem, que o passado não importava, que eu tinha superado. Porque não, eu nunca superei. E não tem problema admitir isso. Não tem problema dizer que existem amores que a gente carrega para sempre, que marcam tanto que viram parte de quem somos. Se você está me ouvindo agora, e se você também carrega um segredo assim, um amor que não deu certo, uma escolha que você teve que fazer e que nunca deixou de doer, saiba que eu entendo. Entendo a dor, a culpa, o peso, e quero que você saiba que não está sozinho, que existem muitas histórias como a minha, escondidas atrás de sorrisos forçados, de vidas que parecem normais por fora, mas que são desertos por dentro, e que não tem problema contar, não tem problema tirar esse peso de dentro do peito, porque guardar um segredo assim por décadas é carregar um morto nas costas, e chega uma hora que a gente não aguenta mais. Eu devolvi o anel dele na porta daquela igreja, com a mão tremendo e o coração partido. Ele nunca entendeu por quê. Eu nunca pude explicar. E quando descobri a verdade, já era tarde demais. A gente viveu uma vida inteira longe um do outro, por causa de uma mentira que nenhum de nós sabia que existia. Mas o amor que a gente teve foi real. E ninguém, nem o tempo, nem a distância, nem a morte, pode tirar isso de mim. Agora, olhando para essa foto antiga que a Isabela me deu, onde eu estou na beira do rio, rindo, e ele tirou escondido, eu vejo quem eu fui. Vejo a moça cheia de vida, cheia de esperança, cheia de amor. E agradeço por ter sido ela, mesmo que por pouco tempo. Agradeço por ter vivido aquele amor, por ter sentido aquela felicidade, por ter acreditado que o impossível era possível, porque isso me tornou quem eu sou. E apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todos os anos perdidos, eu não me arrependo de ter amado o Arthur. Me arrependo de ter ido embora. Me arrependo de não ter lutado. Me arrependo de ter acreditado na mentira. Mas não me arrependo do amor. Nunca vou me arrepender do amor. A verdade envelheceu junto comigo, mas nunca perdeu o peso. E agora que ela está aqui, dita, revelada, exposta, sinto que posso finalmente olhar para o que restou da minha vida com um pouco mais de paz. Não é a paz completa,
não é o perdão total, não é o final feliz que eu merecia, mas é o que eu tenho. E vou levar comigo até o fim, junto com o anel que nunca joguei fora, junto com as cartas que ele escreveu, junto com a memória dele viva no meu peito. Talvez eu tenha errado, talvez eu devesse ter sido mais corajosa, mas amei com a alma. E no final das contas, talvez seja só isso que importa, que eu amei, que fui amada, que existe em algum lugar do universo um homem que me esperou a vida inteira, que nunca me esqueceu, que morreu com meu nome no coração. E isso, por mais doloroso que seja, é também a coisa mais bonita que eu vivi. Se você também carrega um segredo que nunca contou a ninguém, um amor que escondeu, uma dor que guardou, me conte nos comentários. Eu leio cada história com o coração aberto, porque agora eu sei que não estamos sozinhos, que existem milhares de Neusas e Arthurs por aí, separados por mentiras, por preconceitos, por medos, e que contar essas histórias é uma forma de honrar esses amores, que não tiveram lugar no mundo, mas que existiram assim mesmo, fortes, verdadeiros, eternos. Guardei esse segredo a vida inteira, e agora ele é de vocês.